Em uma sala bonita, colorida e ornamentada, entre duas colunas enfeitadas com folhas, uma jovem mulher negra está sentada. Seu braço direito apoia-se na cadeira e é possível ver uma cicatriz profunda em sua mão. A mulher nos olha. Sua expressão é firme e desafiadora. Ela não sorri, tampouco aparenta tristeza. Ela apenas nos observa, como se pudesse ler cada um dos nossos pensamentos. Veste roupas nobres do século XIX e perto dela, no chão, estão correntes arrebentadas. No alto, acima de sua cabeça cheia de dreads, se lê Harriet N. Jacobs. Incidentes na vida de uma menina escrava. O que eu acabei de descrever é a capa da nova edição desse clássico lançado pela Todavia no último dia 5 de novembro. Um dos mais poderosos relatos sobre o período da escravidão norte-americana. Esta é a história de uma mulher em busca de sua identidade, sua sobrevivência e sua liberdade. Eu sou a Fernanda de Almeida. E eu sou o Ricardo Terto. E esse é o Quarta Capa. O livro apareceu bem quando a gente estava começando a bolar nossa linha de clássicos da literatura. Ele surgiu... Quem fala é o André Conte, um dos editores da Todavia. Ele explica como a ideia desse projeto começou na editora. É um autor que você conhece, que te oferece um livro, ou um agente literário que te recomenda um livro, que tenta te vender um livro, ou alguém que você conhece, que fala esse livro é a cara da editora, ou você que está ligado, lendo resenhas e tal, coisa e tal. Então, os livros eles chegam na editora, qualquer editora, por caminhos muito múltiplos. A Ana Paula, que é a nossa sócia e diretora de direitos, ela leu que esse livro tinha sido lançado, se não me engano, pela primeira vez no Japão e que tinha causado um enorme barulho. O livro da Harriet foi lançado no Japão em 2013 e relançado em formato brochura em 2017, sendo que só essa última versão teve mais de 25 mil cópias vendidas por lá. E aí, quando você pensa num clássico, na verdade, cada edição de um clássico, ela diz respeito ao como aquele momento em que o livro está sendo publicado vai ler esse livro. A gente precisava de um capista que fosse se envolver com isso e que fosse entregar um trabalho autoral. Uma vez que a Todavia decidiu lançar esse livro, houve toda uma discussão em torno de como seria a capa. Existia a preocupação de retratar a história e, ao mesmo tempo, de atualizar os questionamentos em torno da representação dos escravizados e dos negros. Foi aí que o designer Olga Mendonça foi convidado para dar conta do recado. Falar um pouco do meu processo, assim. Geralmente, quando me pedem capa de livro, de disco também, eu vou ouvindo, ou vou lendo, e vou fazendo uns rafes. As imagens de todo o processo criativo do Olga, com as versões anteriores dessa capa, estão disponíveis no site da Todavia, na seção Nossa Cozinha. A primeira capa que eu fiz foi uma capa de um rosto de uma mulher, pensando no público jovem, blá, 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 e pensando no título. Eu percebi que nos Estados Unidos eles usaram muito uma foto que é uma foto meio ruim, coitada, da Harriet, que é uma foto da época. Ela já bem mais velha, então já bateu nesse lugar. Eu falei, tá, eu vou fazer uma ilustração, então. A primeira começou uma ilustração em cima de foto, só que aí quando eu fiz, é um rosto cortado. Eu falei, gente, tá parecendo a capa do livro do Lázaro Ramos. Eu cortei o rosto e eu continuava atrás, tal, né? E aí pensando muito no público jovem mesmo, assim, sabe? Eu quis botar alguns códigos, mesmo o cabelo com a trança, nem lembro se ela cita ou não, mas assim, putz, esse é um cabelo, mais ou menos, óbvio, eu sempre faço uma pesquisa, né? De fotos, de roupa da época. Primeiro eu fiz um rosto muito fiel ao dela, eu tentei rejuvenescer ela, não tava chegando no rosto, eu fiz ela sorrindo, eu falei, também não é sorrindo, né? É um tom que não é um tom de felicidade, mas não é um tom de sofrimento. Eu queria uma seriedade mesmo, quase uma calma. Foi meio delicado para mim chegar. Eu redesenhei esse rosto umas 300 vezes. Eu desenhei ele gigante, fui reduzindo. Enfim, foi bem difícil chegar no rosto dela. O cenário, eu não fui tão fiel, assim. O papel de parede tem a ver, eu peguei de uma foto da época e tal. E tem outras coisas que eu pus um pouquinho mais. Eu queria fazer um lugar luxuoso mesmo, tipo, pra dar essa ideia de, tipo assim, ela superou. Então, eu dei essa brincada. Mas a roupa, principalmente, eu quis ser muito fiel. Uma roupa da época, né? De, tipo, uma negra que tivesse uma situação melhor e realmente já não tivesse
em situação de sofrimento. Só que eu tinha posto um grilhão estourado, que era essa coisa que me pegava, assim. E aí eu sempre vou para esse lugar. Cara, escola de samba. Um símbolo para toda escola de samba que trata escravidão é a corrente. É assim que as pessoas entendem que, assim, vai falar de escravidão. Para mim, a questão da corrente nas mãos, e aí é bem coisa de design gráfico mesmo, eu queria volume, eu queria deixar claro que aquilo tinha acabado de acontecer. E aí o que eu mais gostei, quando veio para mim essa discussão, a Aline, super cuidadosa, assim, então, Olga, tem essa questão, você acha um problema tirar a corrente, uma solução? Eu, tipo, eu já tô adorando a sofisticação dessa discussão. Assim que eu olhei para cá, a primeira coisa que eu reparei foram as correntes, os grilhões. O vai e vem de ideias e sugestões contou também com as opiniões precisas da escritora Jahídia Reis, que escreve o pós-fácil dessa edição. É uma capa bem jovem, comunica com a galera jovem. Eu achei isso legal, porque de que adianta lançar clássicos se esses clássicos vão ser lidos só pelas pessoas que... E se é que vão ser lidos, né? Acho que isso aqui realmente aproxima quem deve ler. Mesmo com o tema ainda urgente e relevante, por se tratar de uma obra norte-americana escrita no século XIX, existia a preocupação de não descaracterizar este clássico. As coisas que apareceram e que eu dei sugestões e foram modificadas, né, foram relacionadas aos termos que nos Estados Unidos são bem aceitos e são falados, e aqui no Brasil tem outro peso, né? Por exemplo, lá, usar pessoas de cor é comum, é people of color, né? E aqui, pessoas de cor sempre foi visto como um xingamento, sempre foi algo ofensivo. Em alguns momentos era óbvio que ela estava falando de pessoas negras. Então, em vez de usar, era um homem de cor, ela falava. Era óbvio que ela estava falando de um homem negro, então mudava-se para negro, né? Em outro caso, ela falava de umas babás, que todas elas eram de cor, alguma coisa assim. E ela estava falando sobre ter lá, sei lá, talvez latinas, terem de várias origens. E aí o que eu sugeri foi falar de mulheres de várias origens diferentes. Eu lembro também de um caso em que a escolha foi entre negro e preto. O negro foi usado como o termo correto, no caso, sem negro, e o preto como xingamento, para aproximar até um pouco do Brasil, porque quando geralmente aqui no Brasil eu chamo preto muito como xingamento, né? E lá o filho dela era chamado de pretinho como xingamento. E o negro era o termo que ela usava para só caracterizar as pessoas. E o pretinho, naquele momento que ele era agredido, foi o xingamento. Porque ele era xingado assim mesmo, no diminutivo. Esse pretinho, uma coisa desse tom. Então foram essas pequenas coisas assim que me preocupam muito. Afinal de contas, a gente trabalha com a palavra, né? E isso, na vida dos negros, a palavra, ela é uma arma, né? Ela é realmente uma arma, ela é uma das primeiras armas. Eu nasci escrava, mas nunca soube disso até que 6 anos de uma infância feliz tivessem se passado. Meu pai era carpinteiro, considerado tão inteligente e habilidoso no seu trabalho que, quando era preciso erguer construções fora do comum, ele era enviado a longas distâncias para atuar como capataz. Sob a condição de pagar $200 por ano à sua senhora e sustentar a si mesmo, ele tinha permissão de trabalhar em seu ofício e administrar seus próprios negócios. Seu maior desejo era comprar os filhos, mas, embora tenha oferecido várias vezes seus vencimentos conquistados com tanta dificuldade para este fim, ele jamais conseguiu. Em relação à tez, meus pais eram de um tom claro de marrom amarelado. Eram chamados de mulatos. Viviam juntos numa casa confortável e, apesar de sermos todos escravos, fui protegida de maneira tão afetuosa que nunca sonhei ser uma mercadoria. Confiava neles para cuidar de mim e estava disponível para o que precisassem a qualquer momento.
O trecho foi lido pela militante literária Camila Dias, do Instagram Camila e Seus Livros. Um relato em primeira pessoa, atemporal tanto em sua engenhosidade quanto na dor que documenta. Cada linha escrita pela autora Harriet é um chamado para reflexão ainda urgente sobre violência, poder, desumanização. Ao mesmo tempo, sua narrativa se impõe com a grandiosidade de um livro clássico que é reverenciado no mundo todo. Quando eu fui desenhando essa capa, pensando nessa capa, eu gosto de imaginar do livro pronto na mão de alguém. E ele me levava para um lugar de onde eu vim. Eu sou de São Paulo, eu estudei em escola pública, escola municipal, e eu era dessas crianças meio nerd que escrevia, gostava muito de estar na biblioteca escrevendo. E eu imaginei uma menina negra numa escola pública pegando esse livro, lendo e falando, cara, que legal. Eu quero que mulheres negras narrem essas histórias. Eu acho que as mulheres negras da história do Brasil, da história do mundo, elas são as que menos têm a plataforma para contar as histórias. Eu não gosto de dizer que elas precisam ter voz, vamos dar a voz a essas mulheres, não, porque todo mundo tem voz, mas nem todo mundo tem a plataforma. Então, esse livro é uma plataforma. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que esse livro ele não é só sobre a realidade norte-americana, é a realidade também do Brasil. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Os números que abrem essa música dos Racionais, capítulo 4, versículo 3, retratam a realidade do negro no Brasil em 1997, data do lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno. 22 anos depois, ainda que negros e pardos sejam maioria nas universidades públicas, segundo o IBGE, outros números mostram que Incidentes, lançado em 1861, ainda se conecta com a realidade brasileira atual. Em 2018, 67% dos mortos por policiais eram pretos e pardos e 16% tinham menos de 17 anos. Os negros representam 2/3 da população carcerária brasileira. O estudo também revela que o mercado de trabalho é desigual na relação entre brancos e negros. A cada 23 minutos, um jovem negro morre violentamente no Brasil. Harriet Ann Jacobs morreu no dia 7 de março de 1897. Até os anos 70 do século XX, muita gente acreditava que Incidentes era uma obra de ficção e que tinha sido escrito por Lydia Maria Child, que é a autora da introdução da edição original. A quarta capa dessa edição diz o seguinte: os leitores podem ter certeza que esta narrativa não é ficção. Estou ciente de que algumas das minhas aventuras podem parecer inacreditáveis, mas são, ainda assim, absolutamente verdadeiras. Não exagerei as injustiças infligidas pela escravidão. Ao contrário, minhas descrições não fazem jus aos fatos. Incidentes na vida de uma menina escrava está à venda no site da Todavia e em livrarias de todo o país. O pós-fácil é da Jarridia Reis, a capa é do Olga Mendonça e a tradução é da Ana Ban. Antes de ir embora, vamos ao marca-página. Já estão abertas as inscrições para o primeiro prêmio Todavia. Na edição de estreia, podem concorrer projetos de não ficção nas categorias de biografia e de reportagem. Se quiser ler o regulamento e saber um pouco mais, entra lá no site todavialivros.com.br/prêmio. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de março do ano que vem.
A Todavia tem 7 autores e 6 livros finalistas da edição de 2019 do Prêmio Jabuti. Na categoria Poesia, está concorrendo a Lua na Jaula, da Leduc Spinardi. Em romance, A Tirania do Amor, do Cristóvão Tesa, e O Pai da Menina Morta, do Thiago Ferro, que inclusive acabou de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. Na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, temos A Guerra, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias, e também Jorge Amado, uma biografia, da Josélia Guiar. E a Laura Carvalho concorre ao Jabuti na categoria Humanidades com Valsa Brasileira. Este foi o primeiro episódio do Quarta Capa. A gente quer suas críticas e sugestões, então procura a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e compartilha suas impressões com a gente. Um abraço e até a próxima Quarta Capa. A arte do Quarta Capa, Todavia, é de Flora Próspero. Roteiro e edição de som de Ricardo Terto. Produção Rádio Aedo.